Ninguém vai andar sobre as águas sem orar. Ninguém vai ressuscitar um morto sem orar. Ninguém vai resolver uma causa impossível, seja ela qual for, sem dobrar os joelhos. Ninguém. O que a Bíblia diz é que se você for orar em pé, sentado, de joelho, com o olho aberto, com o olho fechado, em inglês, em espanhol, em português, se você for orar, ore sem duvidar, porque quem duvida é como a onda do mar. Não pense, não ouse pensar que você vai receber o que pediu. Está escrito. Diz, quando você fechar a porta do teu quarto, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê orando ali em secreto vai te recompensar. É por isso que quando os discípulos se aproximam de Jesus, eles não falam: Jesus, me dá o poder de clamar fogo do céu e o fogo cair. Ele fala: não, me ensina como orar, porque a oração é a fonte de qualquer outra coisa que eu irei conquistar nessa terra. Teu casamento depende de oração, a tua vida financeira depende de oração, as tuas amizades dependem de oração, até Deus te revelar quem é quem depende de oração. Tudo que você sonha para o teu futuro depende de oração. E é claro que você vai ter que fazer sua parte. É claro que a fé sem obras é morta. Vai ter que ter obras, mas sem oração nem começa. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Então é um privilégio poder cumprir o chamado que Deus nos entregou. Porque profissionalmente Deus nos abençoa para a gente fazer o que tem que ser feito. Muita gente aqui trabalha com algo só para pagar suas contas. Sim ou não? Às vezes não é o teu chamado, mas se você não fizer isso, não tem dinheiro para pagar as contas. Mas além da sua vida profissional, Deus te entrega um chamado, que é aquilo que você tem que fazer gratuitamente, porque Ele mandou você fazer. É com aquilo que você vai realmente ser realizado. É através disso que as maiores bênçãos vão cair sobre sua vida. Então entenda que tem vezes que você vai sair de casa para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, e muitas vezes você vai sair para servir aquele que te chamou. E quem te chamou é maior. Ele é o teu pagador, Ele é teu provedor, Ele é quem te protege, Ele quem coloca as palavras na tua boca. Então quando você está cumprindo o teu chamado, todas as outras áreas da tua vida andam também. Fique em paz, porque hoje algumas causas que eram impossíveis, Deus vai começar a interferir a teu favor. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Espírito Santo, nós pedimos que Tu nos revele a Tua palavra, a Tua bondade, o Teu querer, manifesta os Teus pensamentos em nós. Revela o Teu coração, até porque sem Ti nada podemos fazer. Fala conosco de uma forma clara, semeia em nossa mente que hoje é uma boa terra para receber a semente da Tua palavra. Semeia em nós, precisamos de Ti. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre um poder que nós temos à nossa disposição e usamos mal ou mal usamos. Às vezes a gente usa muito pouco, e às vezes o pouco que a gente ainda usa errado, faz errado. Existem certas coisas que, se você não souber mexer, podem estar na tua mão, que não vai dar certo. Por exemplo, vamos pensar num caso crítico aqui. Você entra numa luta corporal com alguém que estava tentando tirar a sua vida, te assaltar, qualquer coisa desse tipo, e a arma desse miliante cai na tua mão. Só tem o seguinte: você nunca encostou numa arma na vida. Provavelmente você não vai saber atirar. Se ela estiver travada, você não vai destravar. Se ela estiver desmuniciada, você não vai saber municiar. Se simplesmente, eu não conheço os termos técnicos, mas tiver que, sei lá, puxar o cão ou dar algum gatilho ali, você não vai conseguir, porque ela tem o poder de atirar, ela tem o poder de te defender, só que você não sabe usar. Quem está entendendo? Então existem muitos poderes divinos que estão à nossa disposição, está aqui na nossa mão,
Só a gente que não sabe usar. E o maior poder que nós temos à nossa disposição, e muitos de nós mal usamos, ou quando usamos, usamos mal, é o poder da oração. Oração é uma palavra muito falada. E cada um aqui tem a sua visão e a sua interpretação do que significa. Mas você imagine que a convivência com pessoas te faz entender o que é importante para ela. Que é casado há mais de 10 anos? Casado há mais de 10. Ok. Convivendo com seu marido ou com a sua esposa há tantos anos, você não já sabe o que é importante para ele ou para ela? Sim ou não? Se não sabe, vocês têm um problema e precisa resolver. Porque eu estou casado há 20 anos, vou fazer 21 anos de casado com a Janine. Eu sei exatamente o que é importante para ela. E ela sabe o que é importante para mim. E a gente sabe de coisas que para a gente não é tão importante. Então, se ela colocar o jantar 6h30 ou 7h30, se for frango ou se for carne, não fará nenhuma diferença para mim. Então, a gente nunca brigou por causa disso, porque não é uma coisa importante para mim. Que comida ela vai colocar, o que horário ela vai colocar, isso ela pode decidir por mim. Já existem outras coisas que, se errar, eu fico chateado. E ela sabe disso aqui, eu não posso errar. Às vezes são coisas mínimas, mas que você se importa muito. A convivência faz você descobrir o que importa para o outro. E por 3 anos e meio, os discípulos conviveram com Jesus. Dormiam, tomavam café da manhã, almoçavam, jantavam, iam para todas as cidades, conviviam com Jesus, moravam com Jesus. Nesse tempo todo convivendo com Jesus, eles perceberam uma coisa. Jesus tinha vários poderes, sim ou não? Ele curava, ele ressuscitava morto, ele desafiava as leis da física e andava sobre as águas, fazia sinais, prodígios e maravilhas como transformar água em vinho. Ele fazia um monte de coisa, mas os discípulos, convivendo com ele, perceberam que isso não era tão importante. Como você sabe, Tiago? Porque quando os discípulos vão pedir para ele, ensina-nos alguma coisa, eles não falam, me ensina a transformar água em vinho. Vinho vale muito dinheiro, a gente consegue vender e ficar rico. Ensina-nos a andar sobre as águas, porque aí as pessoas vão acreditar. Ensina-nos a curar enfermos. Eu quero ressuscitar mortos. Me ensina a ressuscitar mortos. Quando eles vão pedir algo para Jesus, eles sabiam que realmente importava para Jesus, porque viam que enquanto todo mundo ia dormir, Jesus subia para o monte orar. Então, quando os discípulos reuniram com Jesus, reuniram para pedir algo para ele, eles pediram, Jesus, ensina-nos como orar. Porque a convivência revela o que é muito importante para o outro, e você sabe exatamente o que é importante, o que realmente vale. E mais forte, a fonte de todos os outros poderes. Para que eu vou pedir um poder se eu posso pedir a fonte, que gera qualquer outro? Ninguém vai andar sobre as águas sem orar. Ninguém vai ressuscitar um morto sem orar. Ninguém vai resolver uma causa impossível, seja ela qual for, sem dobrar os joelhos. Ninguém. Então, para que pedir algo específico se eu posso pedir a fonte que gera tudo? E se eu tenho a fonte que gera tudo à minha disposição, por que ainda não aprendi a usar corretamente? Fica a pergunta. Como uma arma na mão de quem precisa se defender e não sabe municiar. E não sabe destravá-la. Por que a gente fala tanto na oração? Acredita. Só não faz, ou se faz, não faz do jeito certo. Lutero, Martinho Lutero, que começou a reforma protestante na Alemanha, na cidade de Wittenberg, certa vez declarou o seguinte: hoje eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantas coisas importantes hoje, meu tempo está tão cheio hoje que eu preciso tirar pelo menos 3 horas para orar.
Homens e mulheres que marcaram sua geração eram homens e mulheres de oração. Você não vai ver nenhuma mudança radical do natural para o sobrenatural na Bíblia sem muita oração. A oração é a fonte dos milagres. A oração é o que conecta o normal com o sobrenatural. É o que te tira do possível e deixa você usar o impossível. A oração é a única coisa que te dá acesso a Deus. Como é que você tem acesso a Deus? Falando com Ele. E a gente gasta tanto tempo no nosso dia com tantas coisas que não valem nada. Se olhar agora o tempo de uso do seu celular, é capaz de dar 4, 5, 6 horas de uso por dia, e te garanto que metade disso é fazendo assim, ó. Totalmente aqui, passivamente olhando rede social, deixando o algoritmo te conduzir. Mas se tivesse um aplicativo que medisse seu tempo de oração, não ia ter nem 5% disso. Mas milagre você quer. Resposta do céu você quer. Ah, sentiu o arrepio na igreja, eu quero. Ah, sentiu o poder, eu quero. Receber um dom espiritual, eu quero. Você quer tudo, só não planta nada. Quando a gente pega a Bíblia, a gente vê que a oração é um poder não por si só, mas pelo Deus que a responde. A oração é um poder não por si só. Não é porque eu falo que eu tenho poder. É porque eu falo com quem pode resolver. Por isso a oração tem poder. Porque com quem eu estou falando, com quem eu estou pedindo, para quem eu estou implorando, esse tem poder de responder. Porque se a gente fosse botar o poder somente na oração, então quem faz oração por um santo, quem faz oração para isso ou para aquilo, deveria ser respondido. Mas o poder não está na oração, está no Deus que responde o clamor do seu povo. O poder está no Deus que responde a oração. Foi a oração de Daniel que fechou a boca dos leões. Leão com fome, nem o domador consegue segurar, mas uma oração fecha a boca de leões famintos. Uma oração faz uma mulher como Ana, que era estéril, gerar o maior profeta de Israel naquele tempo, o profeta Samuel, o que ungiu Davi como rei. Foi a oração de Ana que colocou Samuel em sua barriga. Rei Ezequias completamente tomado em 2 Reis 19, cercado por Senaqueribe, a Síria avançando. A Bíblia diz que o rei Ezequias se humilha diante de Deus e começa a orar. E enquanto ele estava orando, sabe o que Deus fez? Mandou um anjo e matou 185 mil inimigos. A oração destrói inimigo sem você pegar a espadinha para lutar. Tem gente querendo usar armas naturais, enquanto nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Eu vou ligar para um advogado, vai, pega a arma natural mesmo. Eu vou ligar para o meu contato que é vereador, isso, pega a arma natural. Eu vou pedir para aquele meu amigo que tem contato, vai na arma natural. Quem usa a arma espiritual é quem fica de pé por último. Eu posso ter o contato de quem for, eu posso ligar para quem eu quiser, mas primeiro eu vou dobrar meus joelhos, porque se o céu não interceder por mim, não tem homem que resolva. Não tem homem que resolva. A oração é uma coisa tão poderosa, que Pedro, o apóstolo Pedro, estava preso, e a igreja começou reunida em casa a orar, e olha o que acontece. Da mesma forma que Deus mandou um anjo lá na Síria matar 185 mil homens, quando tinha poucas pessoas orando numa casa, Deus mandou um anjo ir lá na prisão libertar Pedro. A oração move o reino celestial inteiro
a favor do que você está pedindo na terra. O reino celestial começa a trabalhar por algo que você, como foi falado antes aqui, teu pai pode ter te maltratado, tua mãe pode ter te abandonado, você pode ter sido pobre a vida toda, eu não sei qual foi o teu passado, eu sei que você, com esse passado que você tem, sem título ou com título, com dinheiro ou sem dinheiro, dobrou o joelho, com fé no coração, não importa se é louro, se é preto, se é japonês, se converteu ontem ou se tem 30 anos de igreja, Deus vai responder. Não tem acepção de pessoas. Você não precisa mostrar carteirinha de tempo de igreja. Dobrou o joelho, com fé no coração, os céus começam a se manifestar. Os anjos começam a ser liberados. Não sou eu que estou falando, está na Bíblia. E aquilo que era impossível começa a ser palpável para você. Conforme eu citei em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 10:4, diz que as armas da nossa milícia, as armas que a gente usa na nossa luta, não são carnais. Se puder ter um bom advogado, tenha. Se puder ter o contato do melhor médico, tenha. Se puder ser amigo do juiz, seja. Não tem problema nenhum. Mas eles não são minhas armas. Minhas armas são espirituais, porque essas são poderosas em Deus. Essas que resolvem o problema que ninguém pode resolver. E as armas espirituais na Bíblia são claras. Repete comigo: fé, oração e a palavra. Quando eu uso fé, que é acreditar sem duvidar em alguma coisa, oração, que é falar com Deus, e uso a palavra para declarar, porque esse negócio, gente, de eu profetizo, eu declaro, e está só na tua cabeça, não está na palavra, não tem garantia nenhuma de cumprimento. Deus tem compromisso com o que está escrito e não com o que você quer falar. Eu declaro que em 3 dias eu vou ficar milionário. Todo mundo ficaria se fosse assim, sim ou não? Então quando eu declaro a palavra. Quando eu oro a palavra. Quando eu profetizo a... Então quando eu falo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa, porque Deus dará ordem aos seus anjos para te proteger, e nem sequer nas pedras do caminho você vai tropeçar. Sabe por que vai acontecer? É porque eu estou profetizando, é porque está na palavra. Essas são as armas da nossa milícia. A palavra, a oração, a nossa fé. Está à nossa disposição e a gente usa pouco. A batalha do crente é vencida de joelhos. E como diria C.S. Lewis, um grande escritor inglês, a tua oração não pode mudar Deus, mas Deus te muda através da oração. Então o que eu quero te ensinar hoje é muito simples, e sugiro que você anote. Porque eu fico preocupado com pessoas que vêm escutar a palavra de Deus e não anotam, porque como elas vão se lembrar do que aprenderam? Se a ciência diz que a gente não consegue reter mais de 87% de tudo que escutamos, você só consegue aprender o que reteve, você só retém quando anota. E eu quero te ensinar 5 formas bíblicas de você orar por uma causa impossível. E deixa eu te falar, quem aqui tem uma causa impossível? Levanta a mão. Quem não tem, fica tranquilo. Sua vez vai chegar. Seja em São Gonçalo, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar, enquanto estivermos na carne, se não tem causa impossível agora, calma, ainda vai chegar. Ninguém fica livre, porque no mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. 5 formas de você orar por uma causa impossível. O marido quer sair de casa, o filho está rebelde, o diagnóstico médico chegou, o que Deus te prometeu ainda não se cumpriu, o emprego dos sonhos está mais longe do que nunca, a situação financeira não muda nunca, e quando muda sempre é para pior, nunca é para melhor, e cada um
Uma causa impossível para contar. Mas a primeira coisa que você tem que entender quando você for orar por uma causa impossível, está em Lucas 1,37, a base bíblica para a primeira forma. Tudo que nós vamos falar está na Bíblia. E diz assim: porque para Deus, nada, repete comigo, nada é impossível. Então a primeira chave para você orar, a primeira forma de você orar por uma causa impossível é convicção naquilo que não é humano. Convicção total naquilo que é sobrenatural. Sabe de onde vem Lucas 1,37, quando a Bíblia fala que para Deus nada é impossível? É quando o anjo aparece para Maria e fala que ela vai ficar grávida sendo virgem. Ela fala, não tem como. Ele falou assim, querida, tem, porque para Deus nada é impossível. Não, mas biologicamente não tem como. Aí o anjo responde, é porque para Deus. Não, mas o cientista, mas para Deus. Mas o médico, mas para Deus. O advogado já falou, mas para Deus nada é impossível. Convicção total e absoluta naquilo que não é humano. Onde eu estaria se eu não tivesse acreditado no sobrenatural? Você acha o quê? Que para a gente estar de pé aqui, depois de tantos anos de ministério e tantas lutas, é capacidade pessoal? Nossa, o Thiago é tão preparado. Eu te dou o nome de 30 caras mais bem preparados do que eu. Está aqui na minha cabeça que moram perto. Preparação humana? Muito bom, não garante nada. Se prepare, melhor do que ser despreparado. Para estar de pé, foi acreditar sem duvidar naquilo que não era possível. A Conferência de Destino está chegando aí 28 e 29 de agosto, aqui no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. Bishop T.D. Jakes, Cash Luna da Guatemala, vai ser fora do comum. A primeira conferência não era possível realizá-la. O lugar que a gente alugou pequenininho para 900 pessoas foi tomado da gente um mês antes. Eu saí desesperado, falei, perdemos. Como é que eu vou dar notícia para as pessoas? Primeira conferência, como é que eu vou avisar os preletores? Eu só lembro de ter dobrado meus joelhos depois de uma conversa com um desconhecido. Porque Deus, quando quer animar a tua fé, Ele manda quem você conhece e quem você não conhece. Falei, Deus, para ti nada é impossível. Um mês depois, 1 de setembro de 2017, nós estávamos com 6.000 pessoas no ginásio do Barueri, em São Paulo, realizando a Conferência Destino. Porque para Deus, o que você não percebeu é que Deus bloqueou um mês antes um evento de 900 pessoas. E quando Ele realizou, Ele não realizou o evento que eu pensei, porque Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou sonhamos. Ele colocou 6.000 pessoas lá. E esse ano nós comemoramos 10 anos de Conferência Destino, 28 e 29 de agosto, aqui no Rio de Janeiro, no Farmácia Arena. Trazendo um dos maiores pregadores da atualidade, o Bishop T.D. Jakes, que esteve com a gente ano passado. Te aconselho fortemente a estar conosco esse ano. A segunda coisa que eu gostaria de ensinar, a segunda forma de você orar por uma causa impossível, é orar sem duvidar. Tiago, tem gente que ora duvidando? Muita gente, senão a Bíblia não instruía para orar sem duvidar. Abre comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1. Vamos ler o versículo 6 e 7. 6, 7 e 8 do capítulo 1 de Tiago. Peça, porém, com fé. Vamos repetir. Peça, porém, com fé. Em nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Já viu como a onda fica com o vento? Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Não sai do lugar.
Essa é a pessoa que ora sem fé. Essa pessoa que ora duvidando. É como a água do mar. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Não, fiquei 4 horas orando hoje no monte. Que pena. Porque Deus nunca falou que você subir no monte e ficar 4 horas de joelho, Ele vai te dar alguma coisa. Não tem nenhum versículo que fala isso. O que a Bíblia diz é que se você for orar em pé, sentado, de joelho, com o olho aberto, com o olho fechado, em inglês, em espanhol, em português, se você for orar, ore sem duvidar, porque quem duvida é como a onda do mar. Não pense, não ouse pensar que você vai receber o que pediu. Está escrito. Quando você fechar a porta do teu quarto, Mateus 6, diz: quando você fechar a porta do teu quarto, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê orando ali em secreto, vai te recompensar. Então, para chegar aqui, a gente passou por muitas causas impossíveis. A primeira eu pratiquei muito, que é convicção no que não é humano. Não é humano encher um evento de um mês para outro. Não é humano alguns diagnósticos que eu tive físicos. Há 5 anos atrás eu tive uma arritmia cardíaca, eu fiquei 10 horas no hospital em arritmia. Os médicos não sabiam mais como reverter, tentaram de tudo. Eu lembro que 2 médicos estavam conversando do meu lado, eu estava deitado de olho fechado, porém acordado. Eles deviam imaginar que eu estava dormindo, um falou para o outro assim: tão novo, já vai partir. Aí eu abri o olho e falei: não vou não. Eu falei: não, moço, eu vou partir não. Profetizando eu, hein? Mas por quê? Porque estava irreversível a situação. Mas quando você ora sem duvidar, Deus reverte quadros clínicos, Deus reverte situações financeiras, Deus reverte problema no casamento, Deus faz o filho que estava rebelde voltar para casa em obediência, Deus faz o que Ele quer. Lembre-se que depois da oração, vai depender de você manter o milagre que foi feito através da oração. Porque a oração vai fazer o seu filho voltar para casa. E aí, você vai continuar gritando com ele ou dessa vez vai educar o filho no caminho que deve andar para ele não se desviar mais? Deus fez o marido mudar de ideia e não vai mais destruir o casamento. Mas agora vocês vão em harmonia, chegar a uma conclusão, ter paciência um com o outro, perdoar-se mutuamente, vão ter experiências com Deus para curar as dores e feridas que ficam de um casamento quebrado? Ou vocês simplesmente oraram pelo milagre e daqui a 3 meses começa tudo de novo? Lembre-se que Deus vai fazer a parte dele através da oração e você vai fazer a sua emocionalmente, comportamental. A tua parte comportamental vai melhorar? Você vai começar a praticar princípios que dão certo há milênios, ou vai continuar vivendo do jeito que você quer? Você vai colocar toda a tua raivinha para fora, ou agora você vai ser longânimo, paciente, agora você vai ter domínio próprio, ou seja, o fruto do Espírito vai estar em você? Como é que você vai levar o depois da oração? Como é que você vai levar o depois do milagre realizado? O terceiro ponto, depois de você orar com convicção naquilo que não é humano, que só Deus pode fazer, está lá em Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Então eu oro para Deus porque para Ele nada é impossível. Segundo, eu oro sem duvidar, porque se eu duvido eu não posso ousar que vai acontecer. Porque o segredo não está nas palavras que eu uso, mas na fé que sai do coração. A Bíblia não está dizendo que se você orar com palavras muito bonitas Ele vai realizar. Mas está falando que se você orar, seja com as palavras que for, você orar sem duvidar, aí você recebe. Não está na beleza das frases, não tá, já viu o crente quando vai orar, começa a falar português difícil, longânimo Deus, aqui estou eu em tua presença. Na rua ele fala português todo errado. Teu servo aqui se apresenta, o português todo difícil quando vai falar com Deus, como se Deus se impressionasse com o teu português. Ele está de olho na fé do teu coração. Ele não vai realizar por quão bonito você fala e ora, ou parece orar na frente dos outros, porque tem gente que só ora na frente dos outros. Ele vai realizar conforme o tamanho da fé que está no seu coração. E se você pedir sem duvidar, o que pediu será feito.
Terceira forma, essa é a mais difícil. Terceira forma de você orar por algo impossível, por uma causa impossível, está em 1 João 5,14. 1 João 5,14 é orar de acordo com a vontade divina, não de acordo com o que você quer. Diz assim, 1 João 5,14: se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Vou te ensinar aqui um segredo de oração, que eu e Janine lá em casa a gente usa muito. Sempre que a gente entra numa campanha de oração, por qualquer coisa, algo natural que a gente quer fazer, algo material que a gente quer comprar, um sonho que Deus colocou no nosso coração, alguma coisa pelas crianças, seja qual for, algo ministerial, a gente começa sempre assim: Senhor, se for da tua vontade. Quando minha mãe, que faleceu, passou mal na minha casa e eu corri com ela pro hospital, eu fiquei muito espantado. Ela teve um ataque no coração, um AVC, um monte de coisa, e por alguns minutos a gente conseguiu conversar antes dela desacordar e ficar 7, 8 dias na UTI, desacordada, entubada. Todos os dias eu ia na UTI, dobrava meus joelhos e prometia tudo que você imaginar para Deus. Deus, se tu levantar minha mãe dessa cama, eu prego 5 vezes mais. Se tu levantar minha mãe dessa cama, eu dou tudo que eu tenho para os pobres. Se tu levantar minha mãe da cama, eu faço isso. Eu fiquei fazendo voto com Deus, 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 voto com Deus. Orava. Minha mãe não levantou. Numa madrugada, proibiram a gente de ver de dia, mas a enfermeira conhecia nossos livros, me reconheceu da internet e falou: vem de madrugada que eu tento fazer vocês entrarem, porque a gente queria vê-la todo dia. Nessa madrugada eu lembro que eu entrei sozinho no quarto, dobrei meus joelhos, peguei no pé da minha mãe. Ela já tinha emagrecido muito, já estava definhando muito. Eu vi que estava sofrendo. Eu fiz uma oração que eu nunca imaginei fazer na minha vida, mas nesse dia, por causa da dor, a dor ensina, né? Quem não aprende com a dor, não aprende com mais nada, tá? Quem não aprende com a dor, pode ir para a escola, pode ir para a faculdade, pode ir para Harvard, você não vai aprender mais nada. E naquele dia, maior dor da minha vida, eu fiz uma oração que eu nunca imaginei fazer, que é: Senhor, eu estou orando há uma semana por milagre, e eu não te perguntei, qual a tua vontade? Seja feita a tua vontade. Beijei minha mãe e fui embora. 5 horas da manhã eu recebo a ligação: sua mãe faleceu. Eu sei que às vezes a gente, por causa da dor, quer discutir com Deus, ou porque a gente leu 1 ou 2 livros, acha que sabe mais do que Deus, mas Deus sabe tudo. Ele é o dono do tempo, da estação, Ele sabe a hora de levar, sabe a hora de fazer nascer, Ele sabe a hora de derrubar, sabe a hora de levantar, Ele sabe tudo. E quando eu recebi a notícia, eu fiz igual Davi, quando recebeu a notícia da morte do seu filho, do seu primeiro filho com Batseba. Ele ficou o tempo que ele estava lutando com a vida do menino, chorando, implorando a Deus. Quando recebeu a notícia da morte, lavou o rosto. Bom, foi a vontade de Deus. Foi isso que eu fiz. Lavei o rosto, falei, fiquei 7 dias prostrado, 7 dias de jejum, 7 dias implorando. Foi feita a vontade de Deus, não tem como discutir, tocando na vida. Vambora. Não quer dizer que não sofreu, não sofri, não quer dizer que não foi difícil, quer dizer que eu não paralisei. Vou repetir, não quer dizer que não foi difícil, quer dizer que eu não paralisei por causa da dor. Muita gente paralisa por causa de problema, por causa de causas impossíveis. Muita gente não sabe o que fazer diante de causas impossíveis, porque tem a arma na mão, mas não sabe municiá-la, não sabe destravá-la, não sabe como orar. E orar de acordo com a vontade divina é muito complicado, porque a gente tem vontades muito enraizadas dentro de nós, e a gente quer que Deus trabalhe de babá para a gente e faça exatamente como a gente quer. A gente não quer só aquilo que queremos, a gente também quer que seja do jeito que queremos. É o absurdo que o ser humano chegou diante de Deus. Não só querer o que quer, mas como Ele quer. Então a maior oração que você pode fazer, que é a terceira forma de você conquistar uma causa impossível, é: Senhor, faz a tua vontade.
Davi, quando ia negociar com Deus em Salmos, na maioria dos seus salmos, ele fala assim: ó, se você não quiser fazer por mim, faz por amor do teu nome, para que eu não caia na mão dos meus inimigos e eles zombem de ti. Obrigado, irmão. Se você não quiser fazer por mim, faz pelo teu nome, para que as pessoas não zombem de ti, porque eu te sirvo e vou cair na mão dos inimigos. Então Davi tinha muitos argumentos nessa oração. No final das contas, ele era um excelente negociador com Deus, porque ele fazia o seguinte: olha, se Deus não fizer pelo que eu quero, eu tento achar qual é a vontade dele para pedir. Será que é da vontade de Deus que o nome dele seja envergonhado porque eu errei? Não. Aí lá em Isaías, Deus fala o seguinte: eu perdoo tuas iniquidades e apago o teu passado por amor de mim. Então, se você conhecer a Bíblia, você vai ter um poder de negociação com Deus. Você não vai conseguir orar menos de 2 horas por dia, não. Se conhecer a Bíblia, é tanta coisa para falar com Deus. É muita coisa para negociar. Senhor, olha só, eu já tentei de tudo nessa questão financeira aqui. Tu sabes que eu sou trabalhador. Porque se você fica em casa parado e está orando para Deus te abençoar, é brincadeira, né? Eu estou partindo do princípio que você é trabalhador, trabalhadora, faz as coisas corretas e está falando assim: abre a porta para mim, Deus. E aí Deus não abre, você fala: abre a porta para mim, Senhor. Então aí você vai procurar qual é a vontade de Deus. Só dá para descobrir a vontade de Deus aqui, ó. A vontade de Deus está aqui, porque a mente de Deus foi escrita na Bíblia. A mente de Deus está registrada na palavra. Aí você descobre: Deus não aceita ser envergonhado. Senhor, eu te peço que tu resolvas essa minha situação financeira para que o teu nome não seja envergonhado, porque eu carrego o teu nome. Quem está entendendo? Aí você está aprendendo a orar. Em vez de ficar batendo o pezinho com Deus, você pega a palavra e fala assim: aqui, Senhor, essa aqui, ó. Olha que eu peguei aqui, ó. Seu nome não pode ser envergonhado. Eu carrego o teu nome por amor de ti, não de mim. Me levanta, coloca as pessoas certas do meu lado, mas me levanta de uma forma com sabedoria para eu nunca mais voltar nesse mesmo problema financeiro, nunca mais voltar nesse problema matrimonial. Senhor, arranca isso de mim, me ajuda, me transforma. Ore de acordo com a vontade divina. 4º ponto. Existem orações que é contra um problema tão grande que você vai colocar um aditivo na oração. Tiago, tem como colocar um aditivo na oração? Tem, a Bíblia. Eu só falo o que está escrito. Os discípulos vêm reclamar com Jesus assim: ó, Jesus, eu orei para que o demônio saísse ali e eles não saíram. Aí Jesus vai dar o aditivo. Jesus falou: é porque tem certas castas, repete comigo, castas. Tem certos trabalhos demoníacos, tem certas operações no mundo espiritual que só se resolvem com jejum e oração. Aí tem um aditivinho aqui. Tem coisas que você está orando. Você já pediu a vontade de Deus. Você está pedindo sem duvidar. Você está crendo no sobrenatural, porque para Deus nada é impossível. Não resolveu? Vamos partir agora para o aditivo. Agora eu vou fazer 1 semana de jejum. E vou orar ainda mais. Porque se o inimigo não caiu pela oração, a Bíblia diz que ele vai fugir de você pela oração e pelo jejum. Então o que eu te aconselho? Quem aqui não tem muito tempo, tem gente que tem tempo livre. Quem não tem muito tempo livre, que precisa ser mais rápido, já vai direto para o jejum e oração. Não fica tentando tudo, não. Eu sou assim. Quando pego uma causa impossível, eu vou direto para o jejum e oração. Por quê? É a pancada final. Sabe quem toma remédio para alguma coisa? Por exemplo, quando eu tenho dor nas costas. Às vezes eu tenho uma dor nas costas que é crônica. E aí, eu tenho que tomar, quando eu tenho essa dor, aí trava meu pescoço, trava tudo, eu tomo um remédio. Não vou falar o nome aqui porque eu vou fazer comercial para o remédio, né? Mas tomo lá o remédio. Aí o que eu faço? Para não agredir o estômago, eu vou tomar só um comprimido. Mas o médico manda tomar 2 por causa da intensidade da dor. Aí eu não vou me encher de remédio, fico inventando minhas desculpas mentais, tomo um comprimido só. Conclusão,
Tomei o comprimido, agredi o estômago de qualquer jeito e não melhorou. Tem coisa que só resolve quando você coloca os dois juntos. Tem dor que só vai sair assim, é com jejum e oração. Eu creio sem duvidar que Deus vai fazer. Eu oro segundo a vontade divina. Eu creio que para Deus nada é impossível. Porque ou perda de tempo é orar para Deus por coisas que são possíveis. Era só você ir lá e fazer. E você está orando. A Deus, você está me confundindo, filhão? Isso é com o teu patrão. Isso aí é você trabalhar melhor, dar resultado, vender mais. Senhor, faz ele aumentar minha comissão. Você está orando. Desculpa, aqui é causa impossível. Você quer aumentar a tua comissão? Trabalha mais, capta mais clientes, se arruma melhor, visita mais gente. Faz a tua parte. Porque Deus só faz impossível. Possível é contigo. Fica tomando o tempo de Deus não, é muita gente precisando. Senhor, esse pneu que está furado há 2 semanas e tu não mandaste um anjo para trocar. Aqui em São Gonçalo não acontece essas coisas não. Dizem que no Mutuá às vezes acontece. Marcos 9:29 diz que tem coisa que é só com oração e com jejum. Tem casta que só sai com oração e com jejum. E quinto, para terminar, João 13:14. Tudo o que pedires, repete comigo, tudo é alguma coisa? Não. Tudo o que pedires em meu nome eu farei. Quinta forma de orar por causa impossível: só ore no nome de Jesus. Eu vou te explicar o que é isso. Quem aqui tem filho? Esses dias, um menino bateu lá na porta de casa e falou assim: tio, menino da vizinhança, tem uma chuteira tamanho 40 aí? Olhei pro menino, não conhecia. Tamanho 40 é o tamanho do meu filho, tamanho de pé. Eu falei assim: olha, tem, mas eu não posso emprestar não. Aí ele falou assim: ó, é que foi o José que pediu. José é o meu filho. Quando ele falou José que pediu, eu falei: tá bom, vou lá pegar. Fui lá na área, peguei a chuteira e emprestei, que era para ele jogar. Conclusão, meu filho estava no campo, o amigo estava sem chuteira. Ele falou: vai lá em casa e pede para meu pai te dar. Ele foi lá em casa, pediu, eu não dei. Eu não sei quem é o menino. Quando ele falou o José pediu, aí eu não fiz por ele, eu fiz por causa do meu filho. Por isso que você tem que orar em nome de... Porque o pai não nega o pedido do filho. Qual é a causa impossível que vai ficar de pé diante dessas 5 formas de orar? Eu creio no Deus do sobrenatural. Eu oro conforme a vontade divina e leio a Bíblia para descobrir qual é, para pedir exatamente o que ele não conseguirá resistir minha oração, porque está escrito. E a Bíblia diz que ele não pode negar sua própria palavra. Davi, quando vai fazer oração de arrependimento, quando ele cai com Batseba e mata Urias, ele fala assim: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Ele começa a negociar com Deus o seu perdão e fala assim: tu não podes resistir um coração quebrantado e contrito. Ou seja, ele vai pegar a palavra e vai jogar contra Deus. Você falou que você não pode resistir um coração quebrantado e contrito. O meu erro você sabe qual foi, mas eu estou de coração quebrantado me arrependendo. O que Deus fez? Perdoa. Porque ele tinha argumento bíblico para saber orar e pedir. Isso é pedir conforme a vontade divina. E por último, peço em nome de Jesus. Às vezes eu me tranco no quarto em desespero,
Quantas madrugadas nós já passamos em batalha espiritual? É filho que cai doente, é ameaça que o inimigo manda, é problema que advogado não resolve, é questões seríssimas que chegam, que arrepiam a alma, que trancafiam o nosso espírito, e a única coisa que a gente pode fazer é trancar a porta do quarto e começar a clamar ao Deus das causas impossíveis, o Deus que fecha a boca de leão, o Deus que mata 185 mil inimigos com um anjo só, o Deus que dá filho para estéril, o Deus que faz cego enxergar, que ressuscita morto, o mesmo Espírito que esteve com Jesus nos mortos, a Bíblia diz, está operando em você hoje, o mesmo Espírito. O que é impossível para você, se você souber usar a arma que Ele deixou à nossa disposição? É por isso que quando os discípulos se aproximam de Jesus, eles não falam: Jesus, me dá o poder de clamar fogo do céu e o fogo cair. Ele fala: não, me ensina como orar, porque a oração é a fonte de qualquer outra coisa que eu irei conquistar nessa terra. Teu casamento depende de oração, a tua vida financeira depende de oração, as tuas amizades dependem de oração, até Deus te revelar quem é quem depende de oração. Tudo que você sonha para o teu futuro depende de oração. E é claro que você vai ter que fazer a sua parte, é claro que a fé sem obras é morta, vai ter que ter obras, mas sem oração nem começa. Você vai ter que fazer o que tem que ser feito. É dinheiro, vai ter que empreender, vai ter que vender. Aí eu tenho vergonha, então fica com o salário que tem, não tem problema nenhum. A Bíblia não diz que você tem que ganhar mais dinheiro, é só para quem quer. Para quem quer, tem que trabalhar mais, vender mais, aprender marketing, aprender um monte de coisa. Eu não gosto, então fica do jeito que está e vai todo mundo para o céu. Porque o que salva é Jesus Cristo, é a graça de Jesus. Mas vai que você quer uma vida melhor na terra, aí você vai ter que aprender algumas habilidades humanas. Para lidar melhor com pessoas, vai ter que ter gestão emocional, vai ter que aprender a perdoar, porque as pessoas vão te ferir. Para ganhar dinheiro, vai ter que ter um poder de empreendedorismo muito grande, de vendas, de marketing, de apresentação, de comportamento. Enfim, às vezes você quer ter uma vida mais leve na terra enquanto a eternidade não chega. Que bom! Isso que eu ensino diariamente no Café com Destino. Tem aluno aí do Café com Destino? O Método Destiny vai começar a rodar o Brasil e o mundo, com professores treinados e certificados pelo Instituto Destiny, para que você receba esses princípios. E todo domingo eu estou aqui, né, indo para o ar ao domingo, né, que hoje não é domingo, é a pregação, mas indo para o ar todo domingo, 8 horas da manhã, o programa Boas Notícias. Então você que está em casa assistindo agora, se você tem uma causa impossível, já coloca aqui agora, qual é a tua causa? Porque nós vamos orar como igreja. E você que está aqui agora, presencialmente, e tem uma causa impossível, fique tranquilo, Deus te mandou para a conferência certa. O Deus do impossível está aqui. O único que resolve está aqui. A oração é uma coisa tão poderosa. É tão poderoso que Daniel orava quantas vezes por dia? 3. O rei descobre, atiçado pelos invejosos, sempre assim: lá, está querendo adorar outro Deus, está querendo diminuir o teu poder, teu reinado. E aí o rei solta um decreto que não pode mais orar. Daniel obedece? Não, porque os apóstolos falam lá em Atos. Porque antes, nós devemos obedecer às autoridades, com uma exceção: se a autoridade mandar a gente fazer algo que Deus manda não fazer, ou vice-versa, mandar a gente não fazer o que Deus manda fazer. Então os apóstolos falam lá em Atos, antes, porque os líderes políticos e religiosos falam: a gente já não falou para vocês pararem de pregar esse Jesus aqui? Açoitam eles, batem neles, falam assim: olha, a gente vai continuar pregando, porque antes eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. E Daniel a mesma coisa, ele falou assim: você pode mandar prender, pode mandar matar, mas eu vou continuar orando. E ele foi surpreendido orando e foi jogado na cova dos leões. De uma coisa eu sei, na Bíblia só deu certo quem estava orando. Ainda que diante de perigos eminentes, eles não deixaram de orar.
Foi numa madrugada, onde Paulo e Silas estavam presos, sem esperança de soltura, que eles começaram a abrir a boca para orar e louvar. Um orava, o outro cantava, o outro orava. E a Bíblia diz que veio um terremoto. Deus vai mandar terremoto. Deus vai mandar anjo. Deus vai mandar as legiões celestiais a teu favor, por causa da tua oração. Porque a partir de agora você sabe como orar. Peça no nome do Filho, porque o Pai não vai resistir. Peça a vontade de Deus, que Ele terá que cumprir, porque Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Peça com fé, sem duvidar, porque tudo que você pedir, sem duvidar, Deus vai conceder. Prepare-se, porque muitas causas serão resolvidas. E quem aqui tem uma causa impossível hoje, fica de pé. Quem está na internet, vai comentando agora a sua causa impossível, porque nós vamos orar por você. A gestão emocional vai ser importante, gestão financeira também, aprender a lidar com pessoas, tudo que eu ensino diariamente, tudo isso é importante depois do milagre, porque gestão emocional não resolve milagre, gestão financeira não resolve milagre, lidar bem com pessoas não resolve milagre, oração resolve o milagre. Então oração é mais importante, abre a porta do milagre e depois você entra com todas as habilidades que você tem aprendido. E quem está diante de uma causa impossível, saiba, Deus é especialista em responder. E Ele responde no tempo exato. Ele não chega atrasado. Ele nunca chegou atrasado. Quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, quem estava contra eles falou: viu como Deus não existe? Olha lá, ó. Não quiseram se prostrar diante dos deuses, das estátuas, caíram na fornalha. É porque eles não tinham ido olhar. Porque quando colocaram o rosto para olhar, número 1, morreram, porque estava muito quente. Número 2, quem conseguiu ver de longe falou: não eram 3? Eram. Tem 4. Eu não sei se Deus vai te livrar da fornalha, mas se você cair, nem cheiro de fumaça fica em você. Se você cair sozinho, vão ver 2. Se cair você e teu cônjuge, vão ver 3. Se cair você e tua família, vai ver tua família e mais 1. Porque o homem da fornalha vai onde a oração está sendo feita. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos as causas impossíveis, daquilo que só o homem pode fazer, nos negócios, na família, na saúde. Senhor, os filhos, vai lá, resgata os filhos agora. Traz aquele homem de volta agora. Vai no coração daquela mulher, Senhor. Vai no coração daquele jovem. Senhor, faz aquilo que somente o Espírito Santo pode fazer. Move as regiões celestiais agora, porque a oração libera as regiões celestiais. Envia teus anjos. Faz a tua obra. Nós confiamos na tua palavra e declaramos agora, pelo que nós lemos e pregamos, pelo que está escrito, que as causas impossíveis serão resolvidas pelo braço forte do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós que estamos aqui, nós confiamos e nos gloriamos no nome do Senhor. E se isso é verdade para você, dê um forte aplauso, celebre o nome do Senhor. Deus te abençoe, paz e prosperidade. Aleluia. Feliz e abençoados são vocês que não viram, mas creram. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para tocar por algo muito melhor. Quem já se entregou de forma profunda ao Senhor? Quem já sobreviveu a momentos muito difíceis, somente baseado na misericórdia do Senhor, já não quer trocar isso por mais nada. O problema com Saul é que Saul queria a posição, Davi queria a presença. Senhor, eu prefiro ter sua presença. A cada um dio uma medida de fé. A cada um ele deu uma medida de fé.
Voy a despejar este enigma. Eu vou despejar esse enigma. Y vas a salir por esa puerta. E você sairá dessa porta. Creyendo que nada te es imposible. Crendo que nada é impossível a você. Llegó el tiempo de você vivir lo que está escrito en la palabra del Señor. Quien va a vivir milagre grita. Quien va a vivir lo sobrenatural salta, pula. Se prepare, porque a primeira coisa que Deus vai te dar para você ter uma vida extraordinária é o dom de discernimento. Quero declarar que você e toda a tua família estarão na conferência 2026, uma nova estação.